The details behind Catherine's shock absence from Royal Ascot. Did we see a new member of the royal family this week? And what will we see? Notícias de última hora vindas do Palácio de Buckingham. A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, está grávida. Todos sabemos que os preparativos para a subida do príncipe William e da princesa Catarina ao trono estão a todo o vapor, especialmente após os recentes relatos sobre o súbito cansaço do rei Carlos. Alegações bombásticas de fontes da realeza de hoje afirmam que o cancro do rei Carlos é incurável e que provavelmente morrerá com a doença. Mas, embora isso por si só tenha agitado a realeza, nada poderia ter preparado o público para o que se seguiria. Numa revelação que deixou a nação chocada, Kate Middleton está alegadamente grávida do seu quarto filho. E embora a notícia seja recebida com alegria, também causa surpresa. E muitos não conseguem evitar perguntas como é que Kate conseguiu manter tudo em segredo? Junte-se a nós para descobrir todos os detalhes. Uma nova adição à família real. Estamos apenas a meio de 2025 e já recebemos notícias verdadeiramente entusiasmantes. Embora o ano até agora tenha trazido uma mistura de drama, tensão e manchetes inesperadas para a família real, este último acontecimento é algo que deixou os fãs entusiasmados. E por boas razões. A princesa Kate está alegadamente grávida do seu quarto filho. Sim, a princesa de Gales estaria novamente grávida do príncipe William, e a notícia espalhou-se pelas redes sociais como um rastilho de pólvora. Muitas pessoas estão entusiasmadas e muitas já começaram a especular sobre o sexo do bebê. Será um rapaz? Um futuro traquina que se juntará ao príncipe George e ao príncipe Louis? Ou será uma menina? Uma doce companheira para a princesa Charlotte? Até ao momento, o Palácio de Buckingham e o rei e a rainha não revelaram o sexo do bebê. Mas revelaram algo mais. Então, o que revelaram? Continue a assistir para descobrir. O The Palace partilhou uma atualização emocionante que nos leva de volta ao primeiro filho de Kate e William e como a sua jornada rumo à maternidade começou. O casal pode estar à espera de outro pacotinho de alegria, mas isso não retira o fato de William sempre ter sido um pai presente e solidário. Quando se trata de nascimentos reais, há um certo mistério em torno deles. Durante décadas, as mulheres da realeza foram vistas com barrigas de grávida viçosas, para depois desaparecerem dos olhos do público, regressando mais tarde do hospital impecáveis, com o bebê ao colo, prontas para as câmaras. Mas Kate mudou essa narrativa. Em 2020, falou publicamente sobre a sua primeira experiência de parto. Num episódio de Happy Mom, Happy Baby, com Giovanna Fletcher, falou sobre o parto do príncipe George em 2013 e tudo o que aconteceu, incluindo as dificuldades que enfrentou nos bastidores. Um dos maiores desafios? Os seus enjoos matinais intensos, também conhecidos como hiperemese gravídica. Kate explicou que foi esta experiência que a levou a pesquisar como é que a mente poderia ajudar a controlar o que o corpo estava a passar. Foi então que descobriu o hipnoparto. Partilhou que era algo que escolheu fazer por si própria, e não algo que envolvesse o príncipe William a sussurrar palavras doces durante o parto. Não se tratava de teatralidade, tratava-se de calma interior e controle. Os especialistas dizem que o hipnoparto pode transformar o parto numa experiência muito mais empoderadora. Ensina às mulheres como os seus corpos são naturalmente construídos para dar à luz e ajuda a reprogramar a mente para trabalhar com as contrações em vez de contra elas. De acordo com Naomi Wolfson, hipnoterapeuta especializada em fertilidade e gravidez, o hipnoparto reduz a necessidade de intervenções como induções ou epidurais, melhorando o equilíbrio hormonal e tornando o trabalho de parto mais eficiente. As mulheres também tendem a sentir-se mais controladas, mais conectadas com seus parceiros e menos propensas a sofrer de depressão pós-parto. Mesmo com toda a sua preparação mental, Kate admitiu que os enjoos matinais tornavam a gravidez uma luta. Descreveu-se como uma das grávidas mais infelizes, acrescentando que, embora outras pessoas pudessem ter passado por momentos piores, era definitivamente um desafio. Não só para ela, mas para todos os que a rodeavam. A gravidez, explicou, afeta toda a família. William sentiu especialmente o peso disso. Lembrou-se de como era difícil para ele vê-la sofrer, sabendo que não havia muito que pudesse fazer para lhe aliviar a dor. Mesmo assim, apesar de tudo, o seu corpo continuou a suportar o crescimento de um bebê saudável. Achou fascinante que, mesmo mal conseguindo comer, o seu corpo ainda extraísse os nutrientes necessários para trazer uma nova vida ao mundo. Para lidar com a náusea, Kate apoiou-se em alguns desejos invulgares. Um dos seus favoritos?
pickles finamente fatiados em torrada integral. Também gostava de comer abacates, que se tornaram parte regular da sua dieta durante a gravidez. Mas talvez o prato mais adorado fosse o caril. Durante a gravidez do príncipe George, ela deliciava-se frequentemente com o caril de vegetais caseiro feito por Sean e Hash Shingedia, proprietários do spa da sua cidade natal, Upper Bucklebury, Berkshire. O casal contou que Kate adorou os pratos que prepararam para a mãe e para o resto da família. Tornou-se uma espécie de ritual de gravidez, um mimo reconfortante e saboroso que a ajudou a ultrapassar os dias difíceis. Com o passar dos anos, os fãs passaram a adorar pequenos detalhes como este. Aliás, Kate chegou a ser alvo de piadas por causa de um hábito invulgar depois de se ter casado com o príncipe William. Prova de que, mesmo como membro da realeza, continua terra a terra e acessível. Agora, com a notícia do quarto bebê nas manchetes, muitos se perguntam como se vai desenrolar esta gravidez. Será que ela voltará a praticar hipnoparto? Será que os seus enjoos matinais serão assim tão intensos? E será que ela partilhará mais sobre a sua jornada como antes? O que é claro é que Kate sempre encarou a gravidez com força, honestidade e elegância. Mesmo depois de ter lidado com um diagnóstico de cancro no ano passado, está mais uma vez a aventurar-se na maternidade com uma resiliência silenciosa. E é exatamente por isso que tantos a admiram. Mas Kate não é a única a conquistar admiração. Embora tenha demonstrado força perante as dificuldades, o príncipe William tem sido discretamente a sua âncora, apoiando-a em tudo, ao mesmo tempo que abraça o seu papel mais importante até então, o de pai, o grande pai. O príncipe William pode carregar a pesada responsabilidade de ser o futuro rei de Inglaterra, mas para ele a paternidade é igualmente importante. Apesar dos seus deveres reais, o seu amor e dedicação aos filhos continuam no centro de tudo o que faz. Para além da princesa Catherine, William tem 3 filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. George, o primogênito do casal e atualmente o segundo na linha de sucessão ao trono, nasceu a 22 de julho de 2013. Charlotte nasceu a 2 de maio de 2015. E o mais novo, Louis, fez a sua entrada a 23 de abril de 2018. Desde então, o mundo tem nos visto crescer, rir e iluminar cada aparição real com as suas personalidades vibrantes e contrastantes. Embora William mantenha geralmente a formalidade em eventos públicos, ao longo dos anos permitiu pequenos vislumbres da sua vida e de Catherine em casa. À medida que os filhos crescem, começaram a juntar-se aos pais em mais saídas públicas, dando a todos uma rara amostra da dinâmica calorosa, por vezes divertida, da família. Uma coisa ficou bem clara. William é um pai orgulhoso que coloca os filhos no topo das suas prioridades. Em 2016, explicou que leva muito a sério tanto os seus deveres reais como o seu papel de pai, acrescentando que a sua maior esperança é educar os seus filhos para serem boas pessoas. Falou também sobre a importância de estar emocionalmente presente para eles e o quanto pensa profundamente sobre o tipo de mundo que herdarão. Embora o mundo o veja como o futuro rei, na sua essência, ele é apenas um pai a dar o seu melhor. Veja-se, por exemplo, a comovente fotografia de família divulgada em 2024 para assinalar o seu aniversário. Tirada por Kate, a imagem mostrava William e as crianças a saltarem alegremente de mãos dadas na praia. Todos sorrisos e energia despreocupada. Foi lúdico, cheio de vida e incrivelmente revelador de quão relaxado e próximo é o vínculo entre eles. Muitas pessoas consideraram-na a melhor fotografia da família real que já viram. Prova de que, por vezes, as imagens mais impactantes são as mais simples, mas os deveres paternos de William não se limitam aos filhos. Numa visita a Woodgate Valley Urban Farm, revelou que as crianças têm porquinhos da Índia em casa. E adivinhem quem acabou por tomar conta deles? Segundo William, passa a maior parte do tempo a limpar a gaiola porque, como muitas crianças, os seus 3 tendem a esquecer-se. Aparentemente, os porquinhos da Índia exigem tantos cuidados que precisam constantemente de carinho e atenção. Esta é uma grande energia paternal do futuro rei. E não é tudo, quando não está ocupado a cuidar de animais de estimação ou com obrigações oficiais. William reserva tempo para momentos a sós com os filhos. Em julho de 2023, ele e o príncipe George assistiram juntos a um jogo de cricket, comendo pizza casualmente nos seus camarotes, como qualquer pai e filho a desfrutar de um dia fora.
É nestes momentos descontraídos e envolventes que o público consegue ver o quão empenhado está em dar aos seus filhos uma sensação de normalidade, mesmo quando as suas vidas estão longe de ser normais. Grande parte do estilo parental de William parece inspirado na sua falecida mãe, a princesa Diana, que era conhecida pelo seu trabalho compassivo e pela sua abordagem prática com os próprios filhos. Esta influência transparece em eventos como o grande evento Help Out, parte da celebração da coroação do rei Carlos III. Lá, William e o pequeno Louis foram vistos a usar uma escavadora durante um dia de voluntariado. Foi uma forma divertida, mas significativa, de ensinar os seus filhos sobre serviço, bondade e ajuda ao próximo, valores que Diana tinha em mente. Em casa, William também tem os seus próprios rituais para dormir. Uma vez, partilhou que lia Homewards, uma história sobre um rapaz que ajudava uma sem-abrigo, para o príncipe Louis à noite. É uma forma simples, mas comovente, de introduzir a ideia de empatia e consciencialização desde cedo, algo de que a sua mãe se orgulharia. Sem dúvida. Numa entrevista de 2017 à revista britânica GQ, William enfatizou a importância de ele e Kate criarem um lar feliz e seguro para os seus filhos. Descreveu como deseja, em particular, que George cresça num ambiente real e realista, e não isolado atrás dos muros de um palácio. Apesar dos desafios apresentados pelos média, deixou claro que está disposto a lutar pelo direito de viver em uma vida normal. E William não se limita a falar por falar. Ele anda a pé. Quando Kate estava grávida de Louis e demasiado doente para levar George ao seu primeiro dia de aulas, William interveio sem hesitações, segurando a mão de George com força. Acompanhou o desembarque escolar na Thomas Battersea. George parecia um pouco inseguro, mas os dois ultrapassaram a situação. E William partilhou mais tarde que outro pai estava a passar por um momento ainda mais difícil, o que lhe deu um certo alívio. Ele e Kate também acreditam em iniciar conversas honestas desde cedo, especialmente sobre saúde mental. Durante uma entrevista a Calmzine com o príncipe Harry, William partilhou como é importante para eles que George e Charlotte cresçam a sentir-se à vontade para falar sobre os seus sentimentos. Depois de visitarem várias escolas, ficaram surpreendidos ao ver a clareza e a confiança com que algumas crianças conseguiam falar sobre assuntos difíceis, algo com que muitos adultos têm dificuldade. Ele disse que ver isto lhe dá esperança. Uma nova geração parece estar a crescer sem medo de se expressar. Acredita que esta inteligência emocional os ajudará a lidar melhor com os altos e baixos da vida e a construir relações mais fortes ao longo do caminho. Quando se trata de ser pai de uma menina, William orgulha-se disso. Num evento da Associação de Futebol em 2016, revelou que Charlotte já demonstrava sinais de ser uma jogadora nata. Partilhou como foi doce quando ela chutou a bola segurando a mão de alguém, provando assim que tem habilidade. E quando se trata de apoiar emocionalmente os filhos, William é incrivelmente intencional. Durante um evento do Dia do Pai com a Heads Together, refletiu sobre a importância de cuidar não só do seu bem-estar físico, mas também da sua saúde mental e emocional. Falou sobre como é essencial para os filhos e filhas sentirem que o pai é uma figura constante e apoiante nas suas vidas. Numa entrevista de 2016 a uma televisão vietnamita, William falou com entusiasmo sobre como o facto de ter sido pai o mudou. Disse que adora os seus filhos e que aprendeu muito sobre si e sobre a vida familiar desde que se tornou pai. Descreveu George como um pequeno traquina atrevido que o mantém sempre alerta, mas chamou-lhe de um rapaz muito doce. Referiu ainda que ter uma filha foi uma experiência nova para si, uma vez que não cresceu com irmãs. Aprender o que é criar uma menina, disse, foi revelador. É claro que a adaptação à parentalidade teve os seus desafios. Descreveu a transição de homem independente para marido e pai como transformadora. Embora tenha elogiado Kate como uma mãe e esposa incrível, admitiu que houve momentos de dificuldades. A paternidade, disse, traz consigo altos e baixos maravilhosos, mas também momentos difíceis. Ainda assim, aqueles pequenos e significativos momentos com os filhos ensinaram-lhe muito. Numa outra entrevista à BBC, William partilhou uma preocupação muito compreensível. Preocupa-se com o futuro em que os seus filhos crescerão. Como qualquer pai, disse, ter filhos faz com que reflita mais profundamente sobre o tipo de mundo que está a deixar para trás. Aguça o seu foco e faz com que se questione se está a fazer o suficiente para preparar a próxima geração. Abordou também as pressões da vida moderna. William explicou que espera que os seus filhos cresçam com objetivos mais simples,
sem correr atrás de bens materiais ou sonhos irrealistas, mas aprendendo a apreciar o que realmente importa. Refletiu sobre o quanto o mundo valoriza coisas de que as pessoas não precisam realmente, e disse que, por vezes, tem dificuldade em compreender o nível de materialismo. Para o Príncipe William, o objetivo é claro: criar filhos bondosos, equilibrados e emocionalmente inteligentes que um dia liderem com compaixão. Seja ajudar a levar os filhos à escola, a limpar a sujidade dos porquinhos da Índia, a ler histórias para dormir ou a ver futebol com a Charlotte. Ele não está apenas a preparar-se para ser rei. Está a viver um dos papéis mais importantes de todos, ser pai. No entanto, até os pais mais dedicados são testados quando a vida toma um rumo inesperado. O melhor parceiro. A 29 de abril de 2011, o príncipe William e Kate Middleton subiram ao altar e prometeram estar um ao lado do outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. 13 anos depois, estes votos assumiriam um significado mais profundo do que qualquer um deles poderia imaginar. Em março de 2024, após meses de rumores e preocupação pública, a princesa de Gales revelou finalmente a verdade. Tinha sido diagnosticada com cancro e estava em quimioterapia preventiva. O anúncio foi um choque, mas também deu ao mundo uma visão rara da força de Kate e do apoio silencioso e inabalável do marido. Somando ao peso emocional, o rei Carlos III também lutava contra um cancro na mesma altura. Embora o tipo de cancro não tenha sido divulgado, a notícia colocou William numa posição rara e desafiante. Com o pai e a mulher a recuperar, tornou-se o membro mais proeminente da realeza durante algum tempo, assumindo os deveres públicos da monarquia enquanto mantinha a sua própria família em isolamento, a porta fechada. A correspondente real Sharon Carpenter descreveu o período como difícil para William. Entre a recuperação de Kate, a educação dos 3 filhos e as responsabilidades reais. A pressão era intensa. Ainda assim, ela destacou como a família real dominava a arte de manter a compostura, mesmo em momentos de crise. E, fiel à sua forma, William manteve-se calmo e profundamente comprometido. Fazia pausas nos seus deveres oficiais quando necessário, optando por ficar em casa com Kate e os seus filhos. Príncipe George, 11 anos. Princesa Charlotte, de 9 anos. E Príncipe Louis, de 7 anos. Durante uma visita à África do Sul, em novembro, para o prêmio Earthshot, William admitiu o quão avassalador tudo tinha sido. Disse que as coisas tinham sido realmente difíceis. Embora estivesse orgulhoso do pai e da mulher pela forma como estavam a lidar com tudo, a experiência tinha sido brutal para a família. Durante meses, Kate não era vista em público, desde o Natal de 2023, quando a família real fez a sua tradicional caminhada até a igreja. Por isso, quando ela reapareceu a 15 de junho no Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário do rei, a nação ficou radiante. Foi a sua primeira aparição pública em meio ano, e a sua presença transmitiu uma mensagem forte e emocionante de união e resiliência. A correspondente real da NBC News, Katie Nicole, descreveu a cerimônia como uma maravilhosa surpresa. Ela explicou que, ao longo das suas jornadas partilhadas contra o cancro, tanto o rei como Kate se apoiaram mutuamente nos bastidores. A presença de Kate foi, portanto, a demonstração máxima de solidariedade, não só para com Charles, mas para com todo o país. Mais tarde, nesse dia, a família real reuniu-se na varanda do Palácio de Buckingham. Foi a primeira vez desde Trooping the Colour, de 2023, que Kate, William e os seus 3 filhos se juntaram ao rei e à rainha num evento tão público. A especialista em linguagem corporal Noor Hibbert reparou num momento marcante entre William e Kate durante a aparição na varanda. Destacou como o sorriso de Kate se alargou quando William a olhou nos olhos, demonstrando carinho e afeto genuínos. A doce troca de olhares demonstrou um laço que se manteve forte e romântico, mesmo perante as dificuldades. O fotógrafo real James Watling, que captou o momento, ecoou este sentimento. Descreveu como a mudança na expressão de Kate, de um simples olhar para um sorriso radiante, revelou o calor e a ligação entre ambos. Para ele, foi como um momento de boas-vindas. Um momento que mostrou o quão próximos e unidos se mantinham. O dia do pai não tardou a chegar, e Kate publicou uma foto comovente de William com os filhos, acrescentando um bilhete escrito à mão pelas crianças. Nós amamos-te. Papá, feliz dia do pai. G.C.E.L. Foi um lembrete simples, mas poderoso, de como o amor manteve a família unida durante todo este tempo. Em 2024, quando Kate partilhou publicamente o seu diagnóstico,
deixou claro o quanto o apoio de William significava para ela. Num vídeo profundamente pessoal, filmado nos jardins do castelo de Windsor, ela expressou que tê-lo ao seu lado lhe trouxe conforto e segurança durante o que tinha sido um momento profundamente desafiante para a família. A 14 de junho, Kate ofereceu uma atualização mais esperançosa. Partilhou que estava a progredir bem. Embora ainda houvesse dias bons e maus, o seu tratamento continuava e continuaria por mais alguns meses. Nos dias em que se sentia suficientemente bem, encontrava alegria em envolver-se na vida escolar, fazendo atividades que a energizavam e regressando gradualmente a algumas tarefas ligeiras em casa. Durante este período, William continuou discretamente a representar a família em público. Ao aceitar cartões e flores para Kate, nunca entrou em detalhes, preferindo manter as suas respostas calmas e consistentes. Sempre que questionado, dizia simplesmente: "Estamos todos bem." A Kate mencionou na sua atualização que ficou impressionada com a demonstração de bondade e incentivo que receberam. Ela observou o quanto isso a ajudou tanto a ela como a William a ultrapassar os dias mais difíceis. E embora William não demonstre emoções em público com frequência, aqueles gestos de apoio do público também significaram claramente muito para ele. O biógrafo real e historiador da coroa, Robert Lacey, refletiu sobre o quanto esta dupla crise de saúde exigiu a William, a pressão sobre ele, tanto como pai como futuro chefe da monarquia. Era enorme, mas lidou com isso com uma força serena, sem dramas e com a mesma calma que há muito define o seu caráter. Lacey acrescentou que, apesar dos desafios, a coisa favorita de William e Kate continua a ser passar tempo com os filhos. É isso que realmente lhes traz alegria. Mesmo nos momentos mais sombrios, ao longo deste difícil capítulo, os pais de Kate, Carol e Michael Middleton, também fizeram parte do círculo íntimo de apoio do casal. No dia 19 de junho, William juntou-se a eles no Royal Ascot. Sempre teve uma relação próxima com os sogros, desde os tempos da universidade, quando ele e Kate eram apenas estudantes em St. Andrews. Um momento doce em Ascot mostrou William a pegar na mão de Carol para a ajudar quando o sapato dela ficou preso na relva. Um pequeno, mas atencioso, gesto que revelou a proximidade entre ambos. Quando William e Kate celebraram o seu 13º aniversário de casamento, em 2024, ficou claro o quanto tinham evoluído desde o romance universitário. O biógrafo real Robert Jobson descreveu o marco como um testemunho não só do amor, mas também da união. Disse que as experiências partilhadas, os altos e baixos, só tornaram o seu vínculo mais forte e inabalável. Lentamente, à medida que as suas forças regressavam, Kate começou a regressar à vida pública. Embora a sua agenda estivesse reduzida, as suas aparições tinham um grande significado. Levou a princesa Charlotte a Wimbledon em julho, assistiu ao Festival da Memória em novembro e apresentou o seu cântico de Natal anual na Abadia de Westminster em dezembro. Cada momento foi um símbolo de resiliência e uma mensagem para o mundo de que ela estava a reencontrar o seu ritmo. Em setembro de 2024, Kate partilhou outra mensagem, desta vez anunciando que tinha concluído a quimioterapia. Por todas as maravilhosas mensagens de apoio e pela vossa compreensão enquanto recuperava da cirurgia. Foram meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família. No vídeo emocionante, que apresentou momentos comoventes com William, George, Charlotte e Louise, falou sobre a viagem que todos fizeram juntos. Ela refletiu sobre como a vida pode mudar num instante e como navegar por estas águas desconhecidas trouxe uma nova perspectiva. Descreveu a jornada do cancro como complexa, assustadora e imprevisível. Não só para a pessoa diagnosticada, mas para todos os que lhe eram próximos. Mas, apesar de tudo, disse que também lhe ensinou a humildade. Abriu-lhe os olhos para a vulnerabilidade e ajudou-a a ver a vida de uma forma totalmente nova. Na saúde e na doença. Na tristeza e na recuperação, William e Kate mantiveram-se lado a lado, exatamente como prometeram há anos. Acha que o príncipe William é um ótimo parceiro e pai? Partilhe conosco as suas ideias nos comentários abaixo. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever. Além disso, clique no próximo vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai gostar.